Boa noite, pessoal. Meu nome é Jailson. Por questões pessoais, não poderei estar presente hoje, mas vou aqui apresentar meus dois tópicos do meu tema. De antemão, já vou pedindo até desculpa em relação a qualquer barulho. E a luz também está um pouco ruim, porque eu estou gravando de noite, porque aqui em casa de dia o barulho é imenso. E caso vocês escutem algum barulho estranho, por exemplo, tipo a zoada de um carro, não é um carro não, é minha mãe roncando aqui do lado. Ou então de uma briga, também não é briga não, é os ratos brigando em cima da teia. Então não se preocupe que a apresentação segue normal. Aí vamos lá, para começar, vamos falar sobre a pedagogia engajada de Bell Hooks, que ela foca em dois temas fundamentais, que seria o quê? A conversação como ferramenta pedagógica e o ensino do pensamento crítico. Esses conceitos, ambos eles são essenciais para criar um ambiente educacional, democrático e inclusivo. Então, gente, antes de pular para o próximo slide, já vou adiantando que esse meu quadrozinho que aparece a imagem, ele vai mudando de acordo com o slide, certo? Porque esse aqui ficou maiorzinho assim para não atrapalhar as letras que está aparecendo aí, no caso das palavras. Pronto, essa seria Bell Hooks. Aí temos esses dois tópicos. Quem foi Bell Hooks, Bell Hooks e o objetivo da, da apresentação. Bell Hooks foi uma educadora que enxergava a sala de aula como um espaço de transformação. Hoje exploramos como seus conceitos de conversação e pensamento crítico podem nos ajudar a criar comunidades de aprendizado mais engajadas e acolhedores. Então, no caso, essa senhora que vocês estão vendo aqui atrás, essa seria Bell Hooks. Vamos falar agora um pouco sobre o conceito de conversação. Aí vamos lá. Temos o que? A definição de Bell Hooks, que é a conversação como uma ferramenta pedagógica democrática, e os elementos principais, que seria o que? Compartilhamento de poder e conhecimento e o reconhecimento de vozes diversas. Para Bell Hooks, a conversação é uma prática democrática que promove o compartilhamento de saberes e a inclusão. Ela questiona quem fala, quem escuta e por quê. Isso nos faz refletir sobre o quê? Sobre a dinâmica do poder dentro e fora da sala de aula. Porque, por exemplo, aquele termo que muitos professores antigamente utilizavam, que o professor era quem detinha o conhecimento, e o professor compartilhava o conhecimento. Compartilhava não, no caso, transmitia o conhecimento, era como falava antigamente. Esse conceito já não existe mais. Porque hoje em dia sabemos que o professor ele compartilha. Então, ao compartilhar o conhecimento, o professor ele vai estar ajudando o aluno a enxergar um saber de outra maneira. Então, isso é a conversação para o conceito de Bell Hooks. Então, por exemplo, do jeito que o professor está compartilhando conhecimento, os alunos vão estar compartilhando conhecimento com o professor também. A importância da conversação. Temos a citação de Bell Hooks aqui, 2020, que diz: conversas nos confrontos com diferentes formas e enxergar e saber. Aí temos o diálogo em sala de aula, que é promover o quê? A inclusão de vozes, reduzir barreiras defensivas e no caso era garantir que nenhum educando seja invisível. Aqui, Bell Hooks nos lembra que a conversação abre o quê? Abre a mente e evita debates que geram defensividade. Ela defende que ouvir falar em uma conversa genuína é uma forma de garantir que todos sejam vistos e ouvidos. Então, ela dá essa autonomia, por exemplo. É essencial que a criança em sala de aula ela fale. E também é essencial que nós, como professores, os escute, para que assim possamos mediar o que eles estão tentando transmitir. Transmitir não, lá veio com o negócio de transmitir. O que ele está tentando compartilhar com nós. Porque toda forma de conhecimento é sempre bem-vinda. Só vamos ver a forma que vem o conhecimento, né? Porque hoje em dia, para quem está em sala de aula,
sabe que às vezes os alunos soltam umas pérolas assim que não tem nada a ver com o assunto da sala de aula, né? Mas nós estamos aí. Aqui já vamos ver a conversação e comunidade. Que tipo assim, que é inspirada por Paulo Freire, o diálogo como base para as comunidades de aprendizado. Características do diálogo pedagógico, que é o que? O amoroso, ético e engajado, e nutrir intelectualmente e espiritualmente. Aqui, Bell Hooks se inspira muito em Paulo Freire, ao destacar o diálogo como base para a construção de comunidades de aprendizagem. Esse diálogo ele deve ser ético, claro, amoroso e inclusivo, porque ele tem que, de certa forma, incluir a todos, não vai ser um diálogo que fica só entre o professor, só ali na frente falando, não. Bell Hooks, ela quer que os professores, no caso, estejam dialogando diretamente com os alunos, não com um, mas sim, se possível, a sala toda. Porque isso seria o quê? Iria ajudar a nutrir tanto o intelecto quanto o espírito dos estudantes. Então, se o estudante tipo, se ele percebe que ele tá sendo assim visto, ele vai tentar se sobressair. Pessoal, outra coisa. Tô vendo aqui que a minha testa aqui tá alumiando, mas é a luz, viu? Tá faltando um pouquinho de cabelo aqui, mas é de boa. Então, gente, conversação foi o primeiro tópico. Esse aqui já é o segundo tópico, que é o ensinamento crítico. No caso aqui nós já vamos começar já com o conceito. Aí para trazer o conceito, já trouxe já uma definição de Bell Hooks, que é o quê? Que é pensar e pensar é onde se une teoria e prática para buscar respostas. Aí o objetivo disso aqui é o quê? Educar para autorrealização e aqui era para ter o auto essa palavra enganchou. Autodeterminação. No caso aqui, pensar para Bell Hooks é uma ação transformadora. Ela acredita que o pensamento crítico ajuda os estudantes a se entenderem como sujeitos históricos e a conectar teorias e práticas em busca de respostas significativas. Agora vamos falar um pouco sobre o pensamento crítico na sala de aula. Temos algumas características, que seria o quê? Exigir iniciativa de todos, porque necessitamos dessa parceria, né? Criar comunidades de aprendizagem engajadas. Aí tem uma citação aqui, que eu achei ela bem pertinente, que diz: pensar criticamente empodera. Porque, na minha opinião, aquele que tem um pensamento crítico, que eles têm digamos, de certa forma, o poder de criticar, ele está empoderado. Por quê? Porque ele sabe ele sabe o que quer, então ele já vai ter um pensamento mais certo. E nessa parte aqui, o pensamento crítico em sala de aula, Bell Hooks ela ensina pensamento crítico que requer que todos participem ativamente do processo. Hooks também acredita que isso empodera tanto estudantes quanto professores, que criando um espaço onde o aprendizado é colaborativo e profundo. Porque se tanto o professor como o estudante eles forem críticos, a aula com certeza irá fluir melhor. Vamos falar um pouco agora aqui sobre as praxes libertadoras. No caso é só um pouquinho, porque meus colegas vão explicar bem melhor essa parte aí. Eu acho. No caso aqui é ação e reflexão, que é identificar opressões e buscar transformações. Aí também trouxe essa citação aqui de Hooks, 2019, que é o que? A criticidade rompe com a conformidade e faz emergir um sujeito histórico e engajado. Nesse ponto, vemos como Bell Hooks adapta o conceito de praxis de Paulo Freire. Para ela, o pensamento crítico é essencial para resistir à opressão e criar transformações revolucionárias, tanto na sala de aula quanto na sociedade. Porque, tipo assim, Bell Hooks ela
foca, ela, pronto, no caso, não só Bell Hooks, mas esse texto em si, ele foca muito na educação, mas tudo que ela nos ensina não é exatamente só para a sala de aula. Todas as teorias delas, tudo que limos aqui, é para tudo que se for praticado em sala de aula, ser também praticado na sociedade. Porque não adianta, por exemplo, estamos falando sobre pensamento crítico, não adianta eu ser crítico na sala de aula, mas quando eu chego na rua, estou tendo uma conversa com alguém, ao meu debate não é um debate crítico, eu estou só concordando com a pessoa. Isso não faria sentido, né? Benefício da criticidade. Vamos lá, primeiro vamos o quê? Tem o quê? Quer romper com o quê? Com a conformidade, obediência cega e o determinismo. E também temos o quê? O promover, que é o engajamento ético e o foco no bem comum. Aí, pensar criticamente ajuda o que? A romper com os padrões opressivos, como conformidade e obediência cega. Bell Hooks acredita que isso permite aos estudantes se tornarem indivíduos engajados e capazes de construir um mundo mais justo. A conclusão. Resumo. Um pequeno resuminho aqui de parte aqui, essa reflexão final eu vou explicar mais para frente, certo? A conversação e o pensamento crítico são centrais na pedagogia engajada. Ambos promovem comunidade inclusiva e o empoderamento dos educandos. Então, com isso aí, concluímos que tanto a conversação quanto o pensamento crítico são o quê? São ferramentas indispensáveis para criar uma pedagogia engajada. E agora eu deixo uma pergunta para vocês. Como você pode incorporar essa prática na sua sala de aula? Como eu não vou estar presente, vocês debatem aí com os colegas, certo? Até mais, uma boa noite para todos.